O paciente teve uma parada cardiorrespiratória, você fez RCP de qualidade, compressões e ventilações, até que ele retornou. Ele teve um retorno da circulação espontânea, certo? Mas e agora? Você vai pegar o seu cafezinho e tomar ou vai ter os cuidados pós-parada? E, afinal, quais são os cuidados pós-parada? Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar os cuidados que você deve ter com o paciente quando ele tem um retorno da circulação, depois que ele volta de uma parada cardiorrespiratória. Esse assunto aqui foi o assunto de uma entrevista de uma residência. Exatamente, eu tentei algumas residências na minha vida e uma delas fui entrevistado para falar sobre os cuidados pós-parada. E adivinha, eu não tinha me preparado para isso. Eu estudei os cuidados da parada, mas não pós-parada. Acontece que nessa residência eu não fui aprovado. Mas você não vai passar pelo perrengue que eu passei, porque nessa aula eu vou te ensinar quais são os cuidados pós-parada. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Vamos lá, para deixar bem claro aqui, todos os cuidados pós-parada que eu vou falar aqui são protocolados pela American Heart Association, nas diretrizes da RCP do ano de 2020. O paciente parou, ele foi entubado. É importante que a gente cheque o posicionamento desse tubo. Óbvio que vai ser realizado de antemão a ausculta pulmonar para saber se está seletivo ou não, mas eu preciso entender se o tubo orotraqueal está introduzido demais ou ele está muito acima. Ivo, como é que eu consigo ver isso? Através de uma radiografia. O tubo orotraqueal ele tem uma linhazinha azul. Essa linha azul do tubo orotraqueal, ela é uma linha radiopaca que a gente consegue visualizar através de um raio-x, através aqui de um raio-x de tórax, por exemplo, tá bom? Então vamos checar esse posicionamento do tubo. De maneira ideal, é para esse tubo estar acima, 5 a 7 centímetros acima da carina. Ivo, quem é carina, que eu não a conheço? Carina é aquela bifurcação dos brônquios. Você está aqui, a traqueia, e a traqueia se bifurca, não é isso? Em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Essa bifurcação chama-se carina. Então, esse tubo tem que estar 5 a 7 centímetros acima dessa bifurcação, acima da carina, beleza? Então, importante checar o tubo. Uma vez que o tubo está bem posicionado, a gente vai precisar realizar ajustes da ventilação, porque se o paciente está entubado, ele vai estar sob uma ventilação mecânica. Eu vou ter lá um ventilador mecânico que vai ventilar por este paciente. Detalhe, não vai respirar, vai ventilar. Ventilar consiste em colocar ar e tirar ar de dentro do paciente. Quais ajustes são esses? A gente vai iniciar com uma fração expiratória de oxigênio de 100%, ou seja, FiO2 de 100%. E também a gente vai ajustar a frequência respiratória inicialmente para 10 respirações por minuto. De forma que o nosso padrão, a nossa referência vai ser a saturação de oxigênio. A saturação periférica desse paciente é ideal que ela esteja acima de 92 até 98 mais ou menos. Esse vai ser o nosso alvo. E a pressão parcial de CO2, o PaCO2, é idealmente que ele esteja entre 35 e 45. Como é que você vai conseguir saber esses valores, avaliar esses valores no paciente? Através de uma gasometria arterial, tá bom? Então coloca na ventilação mecânica, depois da ventilação mecânica realiza ali uma gasometria. E depois de mais ou menos 15, 10, 30 minutos, se o paciente estiver saturando bem, você vai diminuindo a FiO2 de 100%, aí diminui para 90% e ver como é que o paciente vai responder. Vale lembrar que a nossa FiO2 em ar ambiente é de 21% de oxigênio. Então a gente rechecou o posicionamento do tubo, fizemos os ajustes da ventilação mecânica. Agora vai ser importante a gente avaliar o controle hemodinâmico desse paciente. O que é que eu quero dizer com o controle hemodinâmico? A pressão arterial. Aqui eu tenho dois parâmetros que são essenciais para eu verificar a pressão arterial desse paciente. Primeiro é a pressão arterial sistólica.
Sabe aquele famoso 120 por 80, 12 por 8? Esse primeiro valor que a gente fala, 120, é o valor da pressão arterial sistólica, que é a pressão que tem dentro do vaso sanguíneo quando o coração contrai. De uma forma ideal, eu espero que a pressão arterial sistólica desse paciente esteja acima de 90 milímetros por mercúrio. Ou então, eu tenho que ter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. E o que é a pressão arterial média? É você pegar o valor da pressão sistólica, somar 2 vezes o valor da pressão diastólica e dividir por 3. Se você faz esse cálculo, você vai ter o resultado da pressão arterial média. Em alguns monitores, se o paciente estiver monitorizado, o manguito vai aferir a pressão arterial a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, e ele vai dar ali o valor da pressão arterial e embaixo ou do lado vai ter um valor entre parênteses. Aquele valor é o valor da pressão arterial média. Ivo, e o que a gente vai fazer com esse paciente caso ele esteja com valores da sistólica menor do que 90 ou da PAM, pressão arterial média, menor do que 65? Caso isso aconteça, a primeira conduta a ser feita aqui é administrar volume, fazer uma expansão volêmica. Em pacientes adultos, eu posso estar colocando de 1 a 2 litros para correr neste paciente. Em pacientes pediátricos, vai depender do peso, em 20 ml para cada quilo do paciente. Fazer essa expansão volêmica. Pacientes adultos, 1 a 2 litros de ringue ou de soro fisiológico. Em pacientes pediátricos, 20 ml por quilo. Se a criança tem, por exemplo, 10 quilos, a gente vai fazer ali 200 ml de volume, né, de expansão nesse paciente. E a gente vai avaliar se esse paciente vai responder ao aumento da pressão arterial devido a essa expansão volêmica. Se aumentou, beleza. E se essa pressão arterial continuar baixa mesmo após a expansão volêmica? É aí que entra o momento da gente utilizar o uso de drogas vasoativas, o uso de vasopressores, como por exemplo a noradrenalina. Você vai utilizar a noradrenalina porque a noradrenalina ela vai pegar os vasos sanguíneos periféricos e vai realizar uma vasoconstrição, de forma que diminui o sangue da periferia e leva o sangue para os órgãos-alvo, como por exemplo cérebro, pulmão e coração. Um detalhe muito importante que você deve se atentar é que o uso da noradrenalina ela diminui o fluxo sanguíneo para os rins, de maneira que esse paciente pode evoluir para uma insuficiência renal aguda, porque as artérias renais elas estão fechadas, não entra sangue lá dentro, não acontece a filtração. Provavelmente esse paciente vai precisar fazer uma hemodiálise. Claro que isso eu estou falando quando o paciente tem altas doses de noradrenalina. E você consegue monitorizar isso através de uma sonda vesical de demora. Por isso é importante, após a parada, monitorizar o paciente com uma sonda nasogástrica e também uma sonda vesical de demora, um cateterismo vesical, para monitorar o débito urinário nas últimas 24 horas. E fazer também um balanço hídrico. O ideal é que a quantidade de urina desse paciente esteja acima de 0,5 ml por quilo hora, ok? Esse é o valor que a gente deve eliminar de urina, 0,5 ml para cada quilo do paciente em 1 hora. Por isso a necessidade de ter uma sonda vesical de demora. E outro detalhe importante, talvez a gente vá precisar que esse paciente com drogas vasoativas, né, com o uso de noradrenalina muito alto, uma alta vazão, ele vai ficar de dieta zero. Por quê? Porque vai fechar os vasos sanguíneos mesentéricos, de forma que não vai ter uma absorção do alimento, provocando resíduo gástrico que aumenta o risco de broncoaspiração. Por isso que às vezes se coloca o paciente em uma sonda de aspiração, para ele não broncoaspirar, para aspirar o conteúdo gástrico e ele não broncoaspirar. Outro detalhe importante, provavelmente esse paciente que retornou de uma parada, ele vai ficar comatoso. Então a gente precisa, nas primeiras 24 horas, ter um controle térmico rigoroso, de forma que eu quero que a temperatura desse paciente fique em algo em torno de 32 a 36 graus Celsius, tá? Eu tenho que ter esse controle direcionado da temperatura. É importante também investigar se essa causa foi cardíaca, então você vai providenciar
um eletrocardiograma de 12 derivações. Se você não sabe como é que realiza um eletrocardiograma, tem uma aula aqui, vou deixar na descrição do vídeo, como é que você monitoriza esse paciente para realizar um eletrocardiograma. E você vai investigar também, solicitar uma tomografia de crânio para saber se tem alguma lesão cerebral. Entendeu quais são os cuidados pós-parado? Vamos revisar rapidamente, mas antes da gente revisar, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. Esse vídeo tá sendo bom para ti? Tu tá aprendendo algo nesse vídeo? Se sim, então eu vou pedir o teu like, não custa nada para você. E quando você clica no botão de gostei, o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade e acaba ajudando mais pessoas. Combinado? Então vamos lá, vamos revisar. Paciente retornou. Checa o posicionamento do tubo através de uma radiografia. Realiza os ajustes da ventilação mecânica. Frequência respiratória de 20, FO2 de 100%, saturação alvo acima de 92%. Realize o controle hemodinâmico de forma que a pressão sistólica seja maior do que 90, que a pressão arterial média seja maior do que 65. Se isso não acontecer, faz volume no paciente. Se isso ainda não acontecer, faz uso de drogas vasoativas. Muito cuidado para não ter insuficiência renal. Por isso, monitorize o débito urinário, passe uma sonda vesical de demora, introduza uma sonda, também coloque em aspiração. Realize um eletrodo de 12 derivações, faça um controle rigoroso da temperatura e uma tomografia de crânio. De maneira bem resumida e direta, esses são os cuidados que você deve ter diante de um paciente que teve um retorno da circulação espontânea. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha visto essa aula antes? Você sabia dessas informações? Sabia todos esses cuidados que a gente deve ter com um paciente que acabou de retornar de um RCP? Esses cuidados são de suma importância. E são alguns cuidados que vão fazer com que o paciente não pare novamente, que a gente mitigue uma nova PCR. Então, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te agregou valor, eu vou pedir para você a clicar no botão de gostei. Clique no botão de gostei para eu entender que esse vídeo foi prazeroso para vocês, que vocês de fato aprenderam alguma coisa, e também inscreva-se no canal, né? Faça parte da família Descomplica Enfermagem, família que mais cresce neste Brasil. Beleza, pessoal? Olha só, é importante que você, profissional da saúde, que está me assistindo, entenda sobre os termos técnicos. Quando eu falo hipertenso, hipotenso, drogas vasoativas, essas drogas vasoativas têm efeito cronotrópico, inotrópico, vasoconstrição, vasodilatação, enfim. Esses termos técnicos devem estar na ponta da sua língua. E se você ainda não domina, eu preparei uma apostila para você só sobre termos técnicos. Vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo para você estudar e ficar, fera nesses termos técnicos, beleza? O link tá na descrição do vídeo. E vou ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês em mais um vídeo. Eu espero você, nessa outra aula aqui. Tem uma playlist só sobre vídeos de urgência e emergência. Clica lá e vem maratonar o Descomplica Enfermagem.